Voltando aí, gente, da sequência da nossa aulinha de direito penal. Aulinha não, aulona de direito penal. Vamos, autoestima lá no topo, né? Nossa aula de direito penal, parte geral, tá bom? Na primeira parte nós falamos de imunidade diplomática, né? Falamos também de imunidade parlamentar absoluta. E agora vamos tentar fechar com a imunidade parlamentar relativa. Então, olha só. Estudamos a imunidade diplomática, a imunidade parlamentar absoluta e agora vamos estudar a imunidade parlamentar relativa. A imunidade parlamentar relativa refere-se ao processo, à prisão e ao foro de julgamento. Então, a imunidade parlamentar relativa, que é o que nós estamos estudando, olha só, vamos fazer mapa mental, tá? É impressionante como que a gente faz isso, depois a gente não esquece mais nunca. Vamos fazer mapa mental, tá? Imagine na sua cabeça aí, imunidade diplomática, né? Com aquelas informações que eu já passei. Prerrogativa, direito público internacional, de que desfrutam os diplomatas, funcionários do corpo diplomático e suas famílias. Então, a família imune desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Beleza. Impede a investigação? Não impede a investigação. Impede a prisão em flagrante? Uma corrente entende que sim, outra fala que só impede a captura, não impede a lavratura da PF nem o recolhimento ao cárcere. A imunidade diplomática ele não pode renunciar porque a imunidade não é dele, mas o país que ele representa pode tirar a imunidade dele para ele responder de acordo com a lei do país dele. Abre tipo uma caixinha aí, ó, e guarda essas informações. Eu fico falando assim, parecendo que é difícil, mas não, galera. Quando vocês começam a estudar, revisar, chega uma hora que o negócio cai na memória de longo prazo, vocês não esquecem. Mas se estudar uma vez só e parar, aí não. Aí esquece, né? Porque aqui não tem HD na cabeça. Então tem que fazer revisão, né? E fazer mapa mental. Depois eu vou falar para vocês de mapa mental. Muito doido esse negócio. A cabeça do ser humano é uma coisa de louco. Mas olha só, aí falamos de imunidade diplomática, depois a gente começou a falar de imunidade parlamentar. Dentro de imunidade parlamentar, falamos de imunidade parlamentar absoluta. Aí o que vocês têm que saber? Vai abrir outra caixinha na cabeça de vocês, no cérebro. Imunidade parlamentar absoluta. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Por isso que é absoluta. Porque eles são invioláveis por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. A partir de quando? Diplomação, não é posse. E a diplomação ocorre antes da posse. Então, quando cair naqueles enunciados as questões com data, fiquem atentos, que normalmente é para confundir vocês. A imunidade começa a contar lá a partir da diplomação, não é posse. Ok? Deve haver uma relação, um nexo, entre o que ele disse e o exercício da função. Se o que ele disse foi dito nas dependências do Congresso Nacional, presume-se o nexo. Se o que ele disse não foi dito nas dependências do Congresso Nacional, não se presume o nexo. Porém, essa imunidade, essa presunção é relativa. Então, se ele disse do interior do Congresso, se ele disse dentro do interior do Congresso Nacional, presume-se o nexo. Mas se for demonstrado que não tinha relação com a função, ele não vai ter imunidade. Se o que ele disse foi dito fora do Congresso Nacional, não se presume o nexo. Mas se for demonstrado que houve o nexo, ele terá imunidade. Aí você vai fechar essa gavetinha. E agora vai abrir outra gaveta. Da imunidade parlamentar relativa, que nós estudamos imunidade diplomática e imunidade parlamentar absoluta. E agora vamos começar a estudar a imunidade parlamentar relativa. A imunidade parlamentar relativa diz respeito a processo, prisão e foro de julgamento. Processo, prisão e foro de julgamento. Processo, prisão e foro de julgamento. Então, imunidade parlamentar relativa ligada ao processo. É o que vamos estudar agora. Imunidade parlamentar relativa ligada ao processo. Imunidade parlamentar relativa ligada ao processo. Tá bom? Imunidade parlamentar relativa ligada ao processo. Gente,
Como que funciona, tá bom? Primeiro, abrange só os crimes praticados após a diplomação. Antes não era assim não, antes abrangia qualquer crime. Aí teve a emenda constitucional 35, que mudou isso. Uma emenda constitucional 35. Agora, essa imunidade só vale para os crimes praticados após a diplomação. Antes da emenda constitucional 35, valia para qualquer crime. Agora, só para os crimes praticados no exercício da função. Tá? Só para os crimes praticados no exercício da função. Desculpa. Só para os crimes praticados após a diplomação. Tá? Me confundi aqui. Só para os crimes praticados após a diplomação. E como que funciona a imunidade parlamentar relativa ligada ao processo? É o que nós estamos estudando. Olha só. Se um parlamentar, para ele ser processado, tá bom? Antigamente, antes dessa emenda constitucional 35, ele precisava de uma autorização. O Supremo para processar um deputado ou senador, tinha que pedir licença, autorização para a casa do parlamentar. Ou seja, se fosse um senador, autorização do Senado. Se fosse um deputado, autorização para a Câmara dos Deputados. Isso antes da emenda constitucional 35. Hoje, depois da emenda constitucional 35, como que funciona? O Supremo pode perfeitamente processar um parlamentar sem a necessidade de pedir licença. Pode processar. Então melhorou, né? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o Supremo pode processar o parlamentar sem pedir autorização. Pode. Depois da emenda constitucional 35, pode processar o parlamentar sem pedir licença, sem pedir autorização lá para a casa dele. Casa, né, gente? Senado ou Câmara. Pode. Mas a casa, ao tomar conhecimento do processo, pode suspender o processo. Não me xingue daí quando vocês estão escutando isso, que não é culpa minha, tá bom? Mas olha só, antes da emenda constitucional 35, como que funcionava? Tinha que pedir autorização para a casa do parlamentar para poder processar o parlamentar. Agora não precisa de pedir autorização mais. Pode processar diretamente. Pode. Mas a casa, ao tomar conhecimento do processo, pode suspender o processo. O processo fica suspenso. Tá? Mas também fica suspenso a prescrição, né? Também fica suspensa a prescrição, que é uma grande vantagem, né? Então a prescrição não corre, a prescrição não flui. Então um dia ele vai deixar de ser deputado, um dia ele vai deixar de ser senador. E aí ele poderá ser processado, porque a prescrição está suspensa. Porque você pensa, se não suspendesse a prescrição, aí o cara é eleito para o cargo eletivo, depois é reeleito, depois é reeleito, depois é reeleito, como alguns casos nós vemos, né? Se a prescrição não fosse suspensa, iria ocorrer a prescrição, ele não poderia ser processado, estava prescrito, geraria impunidade. Então suspende o processo, suspende, mas suspende também a prescrição. Então uma hora ele vai responder por isso. A gente está vendo aí, né, no bojo da Operação Lava Jato, vários que deixaram o cargo e após deixar o cargo acabaram sendo processados e presos, né? Tem algumas ressalvas aí quanto a algumas questões da Lava Jato, mas de um modo geral foi uma operação extremamente importante, né? Desnudou aí uma rede de corrupção que eu acho que ninguém imaginava, né? Mas enfim, a imunidade parlamentar relativa ligada ao processo diz isso. Primeiro, refere-se apenas aos crimes praticados após a diplomação. E para processar o parlamentar, hoje, pós-emenda constitucional 35, não é necessário mais pedir autorização da casa. Mas a casa, ao tomar conhecimento do processo, pode suspender, né, o processo, mas aí suspende também a prescrição. Fechado, gente? Dando para entender? Espero sinceramente que sim, viu? Estou tentando aqui repetir, tentando falar com a linguagem bem simples. Na verdade, eu tento banalizar o negócio. Quando a gente pega isso aqui para ler no livro de Direito Penal,
com aquele juridiquês, né? Aquelas palavras complexas, sobretudo para quem está tendo o primeiro contato com o direito penal, fica muito difícil compreender. E eu não tenho vergonha, eu falo isso, eu tento banalizar o negócio, eu tento falar com a linguagem mais simples possível para vocês entenderem. Porque se vocês entenderem, depois quando vocês pegarem um livro, ainda que tenha aquela linguagem com juridiquês difícil, depois que vocês têm essa base, vocês entendem do que se trata e vocês vão conseguir compreender e aprofundar o estudo, tá? A intenção é essa. Fechado, galera? Galera, como diz o Rafinha. Né? E mais uma coisa, viu, gente? Essa imunidade, a imunidade parlamentar relativa diz respeito ao processo. Eu estou falando de processo, tá? Me veio isso aqui a cabeça agora. Lembra que eu falei? Que a imunidade parlamentar relativa diz respeito ao processo, prisão e foro de julgamento. Processo, prisão e foro de julgamento. Estou falando de processo. Então, ela não impede investigação também, não. Tá bom? Pode ter investigação, porque não pode ter processo. Ok? É uma imunidade parlamentar relativa ligada ao processo, tá? Então, vocês vão abrir mais uma caixinha aqui do lado da cabeça de vocês, no mapa mental lá, e vamos colocar. O que eu preciso saber, não posso esquecer, sobre imunidade parlamentar relativa ligada ao processo? Primeiro, que antes da emenda constitucional 35, abrangia todo e qualquer crime. Depois da emenda constitucional 35, só os crimes praticados após a diplomação. Antes da emenda constitucional 35, era necessário pedir autorização da Casa para processar o parlamentar. Hoje, depois da emenda constitucional 35, eu não preciso mais pedir autorização da Casa para processar o parlamentar. Pode processar direto o Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas a Casa, ao tomar conhecimento do processo, pode sustar o processo, suspender. Aí suspende o processo, suspende também o prazo prescricional. Fechou? E a imunidade parlamentar relativa ligada ao processo não impede a investigação. Ela é ligada ao processo e não à investigação. Aí vai fechar a gavetinha. E agora nós vamos estudar a imunidade parlamentar relativa ligado à prisão. Falei para vocês, a imunidade parlamentar relativa, nós temos a imunidade diplomática, já estudamos. Imunidade absoluta, já estudamos. Imunidade diplomática, já estudamos. Imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar pode ser imunidade parlamentar absoluta, já estudamos. Ou imunidade parlamentar relativa. A imunidade parlamentar relativa pode ser imunidade parlamentar relativa ligado ao processo, já estudamos. Imunidade parlamentar relativa ligado à prisão, vamos estudar agora. Imunidade parlamentar relativa ligada à prisão, tá bom? Ligada à prisão. Olha só, gente, a imunidade parlamentar relativa ligada à prisão fala que deputado e senador, desde a diplomação, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Deputado e senador, desde a diplomação, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Não basta ser flagrante, é flagrante e o crime tem que ser inafiançável. Tá bom? Tem que ser flagrante e flagrante de crime inafiançável. Olha só, o deputado e o senador só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. E ainda assim, digamos que aconteça, prender um deputado, um senador em flagrante de um crime inafiançável. É pouco comum, né? Você vê os caras presos em flagrante, então, né? Flagrante de crime inafiançável. Mas digamos que consiga prender. Nessas hipóteses, ainda assim, os autos, né, da prisão vão ir lá para a casa do parlamentar. Se for um senador, vai para o Senado. Se for um deputado federal, vai para a Câmara dos Deputados. E a casa, dentro de 24 horas, por maioria dos votos, vai resolver sobre a prisão. Se ele vai permanecer preso ou não. Então ele só pode ser preso por crime inafiançável, preso em flagrante por crime inafiançável. Ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E ainda assim, dentro de 24 horas, tem que remeter os autos para a casa dele. E a casa, por maioria dos votos, resolve sobre a prisão, se mantém ele preso ou não. Tá?
Não me xinguem daí de onde vocês estão escutando. A culpa não é minha, tá? Mas é assim que funciona. Agora tá mudando, tá? Tá mudando. Em 2015, não sei se vocês recordam, houve a prisão do Delcídio do Amaral. Foi a primeira vez na história que houve a prisão de um senador no exercício da função. Tá bom? E o Delcídio do Amaral foi preso preventivamente. Era o líder do PT no Senado Federal. 2015 isso. Não esqueço. Quando eu vi aquilo, sabe quando você fica de boca aberta? Você estuda isso, eu falei, peraí, que bagaça é essa? Né? Prisão em flagrante, ele é senador. Já está no exercício da função. Então já teve diplomação. Então ele tem imunidade relativa. Tem imunidade parlamentar relativa. Tem imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. A imunidade parlamentar relativa ligada à prisão fala que ele só pode ser preso em flagrante. E ele foi preso preventivamente. Fiquei o dia inteiro. CBN, né, Globo News, para ver o que estava acontecendo. O livro do Rogério Sanches, tá bom? O livro do Rogério Sanches, outros livros também trazem isso. Eu estou falando do livro do Rogério Sanches porque esse é um livro que eu costumo, na verdade eu já tenho umas 13, tenho 2 ou até terceira edição agora, porque com um pacote anticrime, né? Ele trata disso e fala o seguinte, que essa situação, olha só galera, que essa situação, qual situação? Só admitir a prisão em flagrante, de parlamentar, prisão em flagrante por crime inafiançável, e ainda assim ter que remeter os autos para casa para que dentro de 24 horas resolva sua prisão, essa situação não representa mais os anseios da sociedade. Está lá no livro do Sanches, Rogério Sanches da Cunha. Não representa mais os anseios da sociedade. Então está havendo uma flexibilização dessa regra. Está hoje, isso não foi revogado, tá bom? Isso aqui que eu estou falando de imunidade não foi revogado, está lá previsto, tá bom? Está previsto na nossa Constituição, que ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e nessas hipóteses os autos são remetidos ao Congresso Nacional para que em 24 horas resolva sua prisão. Se cair uma prova fechada, eu marcaria isso de olho fechado, porque está lá, texto da lei, prova fechada. Agora, em uma prova aberta, eu colocaria isso e colocaria também, tá bom? Citando alguns exemplos, colocaria também que essa situação é uma situação que não vem representando os anseios sociais, conforme entendimento de alguns autores do quilate, Rogério Sanches da Cunha, em seu livro, Manual de Direito Penal, onde ele sustenta uma tendência a se flexibilizar isso. E podemos citar alguns exemplos de pessoas que foram presas no exercício da função. Alguns não, são raríssimos os casos, né? Mas o caso do senador Delcídio do Amaral aconteceu, né? E a prisão dele foi mantida, mesmo não tendo sido... Na realidade, olha só o que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês aqui a ginástica jurídica. Vocês já ouviram falar em crime permanente? Eu já expliquei isso para vocês? Crime permanente já, né? Crime permanente é aquele crime que se estende no tempo. É o crime que se estica no tempo. Isso aqui é importante, gente. Vamos fazer aqui um raciocínio jurídico, isso é bem legal. Olha só. Crime permanente é aquele crime que se estica no tempo, que se estende no tempo. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. A pessoa é sequestrada, a vítima é sequestrada e fica sequestrada durante 30, 40 dias, né? 30, 40 dias. Se ela fica presa durante 30, 40 dias, o crime está se consumando durante esses 30, 40 dias. Então, ele pode ser preso em flagrante durante esses 30, 40 dias. Qualquer dia, a polícia pode chegar lá que ele vai ser preso em flagrante, porque o crime é permanente. Entendeu? O crime durou 40 dias, ele estará 40 dias em situação de flagrância. Então, durante esses 40 dias, a polícia pode chegar lá, estourar o cativeiro e prender. Entenderam? No caso que eu falei do Delcídio do Amaral, colocaram lá vários crimes que ele estava praticando, que dizem, né, que ele estava praticando lavagem de dinheiro, e colocaram também o crime de organização criminosa. E o crime de organização criminosa é um crime permanente e inafiançável.
Então, o que aconteceu? Ele foi preso, como é o crime permanente, ele foi preso em flagrante. E o crime era inafiançável. Então, não haveria problema à imunidade. Gente, na realidade, o que eu acho que fizeram? Uma ginástica jurídica. É sério, fizeram uma ginástica jurídica para encaixar a situação dele, tá, dentro da imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. Eu enxergo dessa forma, fizeram uma ginástica jurídica imensa para tentar justificar isso aí, tá bom? Para tentar adequar isso aí. Mas o que chama atenção é que ele foi preso, o mandado de prisão foi um mandado de prisão preventiva. Ele pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, mas saiu um mandado de prisão preventiva. Preventiva. Foi uma prisão preventiva, não foi uma prisão em flagrante. Então tentaram justificar que ele estava era o crime de organização criminosa, então era um crime permanente inafiançável, enfim. Crime permanente, poderia ser preso a qualquer momento, etc. Eu lembro que à época eu fiquei muito curioso com isso e vi as pessoas, os juristas, né, tentando justificar dessa forma. Eu não me convenci. Quando eu digo que eu não me convenci, gente, deixar claro aqui para vocês, do ponto de vista jurídico, não estou falando que a prisão dele não deveria ter acontecido, não estou falando que ele é um anjinho, que ele não é anjinho, nada disso. A questão é jurídica. Eu não me convenci dos argumentos que ali estava de acordo com a Constituição, que prevê imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. Repito, na minha opinião, houve uma ginástica jurídica, né, se esforçaram para encontrar um jeito de prender, e conseguiram. Mas o fato é que a prisão foi uma prisão preventiva, e depois ele continuou preso. Então, percebam que está havendo uma flexibilização na imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. Né? Isso aí está sendo flexibilizado. Não acho isso adequado, tá? Eu acho que se não está representando os anseios da sociedade, vamos mudar a regra, vamos mudar a lei. Eu sempre digo isso, né? Flexibilizar a regra posta é muito perigoso, porque pode flexibilizar para o bem ou para o mal. Então, eu particularmente tenho muitas reservas, né, quanto a esse negócio. A lei fala isso, mas a sociedade quer outra coisa, então vamos seguir a sociedade. Ignora a lei. Aí a gente vai criando um super poder judiciário, né? E isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que cabe ao legislador legislar, ao executivo administrar e ao judiciário julgar. Então, se não está correspondendo aos anseios da sociedade, muda-se a lei, né? É a forma correta de se encarar e se resolver os problemas. Mas enfim, gente, só retomando aqui o raciocínio, imunidade parlamentar relativa ligada à prisão só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável. E ainda assim, nessas hipóteses, remete-se os autos para a casa do parlamentar para que em 24 horas resolva sobre a prisão. E lembrem que está havendo essa flexibilização, né? E podem aí, eventualmente citar esse caso como um caso notório. Ok? Gente, a imunidade parlamentar relativa ligada à prisão impede também a prisão civil, tá bom? Impede a prisão civil. Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma hipótese de prisão civil, que é o devedor de alimentos, né? A terminologia correta é devedor inadimplente voluntário de pensão alimentícia. O devedor de alimentos é o cara que deve alimentos e não paga, né? E não paga. Nesse caso pode haver a prisão civil. Pode haver a prisão civil. É uma prisão que não é criminal, é uma prisão civil. E a imunidade parlamentar relativa ligada à prisão impede também a prisão civil, né? Ora, se ela impede prisões por crimes muito mais graves, imagina a prisão civil. Ele não vai poder ser preso civilmente. Ok? E a prisão definitiva, aquela que depois do processo, né? Depois do processo, acaba o processo, foi condenado, aquela prisão definitiva para executar a pena, tá? Duas correntes. Tem doutrina, tem autor de direito que diz que ela impede a prisão definitiva, que ela impede, e outros que dizem que não impede. Não impede, só impede a prisão cautelar, a prisão provisória. Aí vai depender do concurso que vocês forem fazer, né? Vocês vão fazer concurso para Defensoria Pública, né? Vamos ser, igual eu falo, não vamos brigar com a banca, não.
Você vai fazer concurso para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública defende as pessoas, tenta soltar as pessoas, tenta evitar a prisão das pessoas. Quem vai corrigir sua prova são defensores públicos. Aí cai lá, se tem duas correntes, uma fala que ele não pode ser preso de forma definitiva e a outra fala que pode. Uma fala que pode ser preso e outra fala que não pode. Aí você está fazendo um grupo de defensoria pública, você vai falar o quê? Que pode? Não pode prender sim, tem que prender e jogar a chave fora. Aí quem vai corrigir sua prova é quem? Defensor público. Imagina a satisfação que ele vai ter ao ler aquela resposta, né? Então você vai falar, olha, existem duas correntes, uma entende que não é possível a prisão, né, em razão da imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. Com todo respeito aos que entendem de forma contrária, eu entendo que essa forma é a forma mais adequada, porque está de acordo com os preceitos constitucionais, etc, etc, etc. Né? Seduz o examinador. Aí depois que você passar no concurso, aí você adota lá a posição que você quiser, mas primeiro passa, né? Primeiro seja aprovado no concurso, ou na OAB, né? E depois aí você se posiciona da forma que você achar mais adequada, não tem problema. Você vai fazer concurso a promotor, que prende, órgão predominantemente de acusação, que acusa, que gosta de prender. Aí você vai falar que pode prender ou não? Que pode, né? Mas então, gente, retomando o raciocínio, imunidade parlamentar relativa ligada à prisão, deputado e senador, desde a expedição do diploma, tá? Não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nessas hipóteses, os autos são remetidos para a casa do parlamentar, que deve, dentro de 24 horas, resolver sobre a prisão. Essa questão está sendo flexibilizada, mas esses artigos constitucionais não foram revogados. Estão lá na Constituição, estão valendo, não foram revogados por hora. Então estão valendo, mas na prática está sendo flexibilizado, tá bom? Impede a prisão civil, a imunidade parlamentar relativa ligada à prisão impede a prisão civil, impede. E em relação à prisão definitiva, duas correntes. Um entende que sim, outro entende que não. Fechou? Aí fecha a gavetinha da imunidade parlamentar relativa ligada à prisão e vamos fechar com a imunidade parlamentar relativa ligado ao foro de julgamento. Olha só, nós falamos de imunidade parlamentar, imunidade diplomática, tá bom? Imunidade diplomática. E depois eu falei, vamos para a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar pode ser absoluta ou relativa. Imunidade parlamentar absoluta, palavras, votos e opiniões. Imunidade parlamentar relativa pode ser relativa ligada à prisão, ao processo e ao foro de julgamento. E agora nós vamos estudar a imunidade parlamentar relativa ligada ao foro de julgamento. Bem simples. Desde a diplomação, deputado e senador são processados pelo Supremo Tribunal Federal. É o foro por prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado, né? Foro por prerrogativa de função. Está havendo aí uma discussão imensa para alterar o foro, tá? Para alterar o foro. Inclusive, eu confesso para vocês, eu estou na parte final do pacote anticrime, tá? Estou estudando, ele mudou consideravelmente. O Código Penal, o Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Organização Criminosa, Lei de tóxicos, Lei de Crime de ônus. Mudou muita coisa. Eu estou estudando o pacote anticrime desde o início do ano. Estou finalizando já. E não cheguei até agora em nenhuma alteração sobre imunidade, viu? Jogando limpo com vocês. Se eventualmente tiver alguma alteração, aí eu atualizo vocês. Mas me parece que não houve nenhuma alteração. Não vou cravar isso aqui, porque ainda falta ainda umas 30 páginas do livro que eu estou estudando, do pacote anticrime, da doutrina. Então pode ser que lá eu enxergue alguma coisa, que tenha alguma coisa, mas por hora não tem nada não, tá? Mas se tiver eu coloco vocês a par disso aí. Então imunidade parlamentar relativa ligado ao foro de julgamento, deputado federal e senador, desde a expedição do diploma, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É o chamado foro prerrogativa de função. Ok? Olha só, gente. Então, vou fazer uma síntese aqui para vocês. Agora eu vou falar rápido, tá bom? E vou falar rápido porque eu tentei falar bem devagar, detalhadamente. Então, é só uma revisão agora bem rápida do que nós estudamos hoje. Imunidade
Imunidade é privilégio ou prerrogativa? Se for privilégio, viola a isonomia. Se viola a isonomia, é inconstitucional. Então não é privilégio, é prerrogativa. Sendo prerrogativa, é constitucional e irrenunciável. Está no caderno de vocês. A imunidade pode ser diplomática ou parlamentar. Esquece a parlamentar. Vamos falar da diplomática. Imunidade diplomática. Prerrogativa de direito público internacional, de que desfrutam os diplomatas, os membros do corpo diplomático e seus familiares. Então, a família do diplomata é tão imune quanto o diplomata, desde que seja não nacional do país em que o diplomata presta serviço. Ele deve obediência à lei do Brasil? Deve, mas ele fica sujeito às consequências jurídicas previstas no país dele. Impede a investigação? Não. Impede a prisão em flagrante? Duas correntes. Uma entende que sim, a outra fala. O flagrante é dividido em 3 etapas: captura, lavratura do APF e recolhimento ao cárcere. A imunidade diplomática não impede a captura, mas impede a lavratura do APF e o recolhimento ao cárcere. O portador da imunidade diplomática não pode renunciar à imunidade, porque a imunidade não é dele, mas o país que ele representa poderá tirar a imunidade dele para que ele responda de acordo com a lei lá do país que ele praticou o crime. Aí esqueça a imunidade diplomática e vão para a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar pode ser absoluta ou relativa. Imunidade parlamentar absoluta. Deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. Por isso que é chamada absoluta. Eles são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. É da posse? Não, é da diplomação. Deve haver um nexo entre o que foi dito pelo parlamentar e o exercício da função. Se o que foi dito pelo parlamentar foi dito no interior das dependências do Congresso Nacional, presume-se o nexo. Mas essa presunção é relativa. Então, se ele disse no interior das dependências do Congresso Nacional, mas ficar demonstrado que não houve um nexo, ele não terá imunidade. Se o que ele disse foi dito fora do Congresso, não se presume o nexo. Mas se ficou demonstrado que ele disse fora do Congresso, mas estava relacionado à função, ele terá imunidade. Ok? Imunidade parlamentar relativa ligado ao processo. Antes da emenda constitucional 35, deputado e senador só abrangia qualquer crime. Depois da emenda constitucional 35, apenas os crimes praticados após a diplomação. Antes da emenda constitucional 35, era necessário pedir autorização da casa para poder processar. Hoje, depois da emenda constitucional 35, pode processar independentemente de licença da casa. Mas, quando a casa toma conhecimento do processo, pode suspender o processo. Aí, suspendendo o processo, susta também um prazo prescricional. A imunidade parlamentar relativa ao processo não impede a investigação. Ok? Imunidade parlamentar relativa ligada à prisão. Deputado e senador, desde a diplomação, só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E ainda assim, dentro de 24 horas, remete os autos para a casa do parlamentar para que a casa do parlamentar, dentro de 24 horas, resolva sobre a prisão, por maioria dos votos. Está lá na lei, mas na prática está sendo flexibilizado. Prisão civil não cabe. Prisão definitiva, 2 entendimentos, um que é possível, outro que não é possível. Por fim, imunidade parlamentar relativa ligada ao foro de julgamento. Deputado e senador são invioláveis, deputado e senador, desde a diplomação, só podem ser processados pelo Supremo Tribunal Federal. Certo, galera? Imunidade? Eu falei muito aqui de deputado, senador e deputado estadual. Deputado distrital. Distrital do Distrito Federal. Hein? O que vocês acham? Deputado federal e deputado distrital também têm essas imunidades, tá bom? Relativa. Deputado federal e deputado distrital têm imunidade absoluta, palavras, votos e opiniões, e relativa. Processo, foro, prisão, processo e foro de julgamento. É o princípio da simetria, né? Da simetria. Então, deputado estadual e distrital tem
Imunidade absoluta e relativa. E o vereador? Tem eleição esse ano, né? O vereador não tem imunidade relativa. Então, se ele não tem imunidade relativa, ele não tem imunidade ligada à prisão, processo, foro de julgamento. Ele não tem essa imunidade relativa. Vamos lembrar, tem imunidade diplomática. Não é o caso, porque o vereador não é diplomata. Aí tem a imunidade relativa. A imunidade relativa pode ser a imunidade relativa ligada ao... Pode ser a imunidade relativa absoluta, palavras, votos e opiniões, e a relativa. A relativa pode ser ligada a foro, processo e prisão. O vereador não tem imunidade relativa, ou seja, não tem imunidade ligada ao processo, ao foro de julgamento, processo, foro de julgamento, processo, foro de julgamento e prisão. Ele só tem imunidade absoluta, que é aquela imunidade relativa a palavras, votos e opiniões. Ele tem essa imunidade. Porém, é limitado ao município do exercício da vereança. Então, deputado estadual e distrital tem sim imunidade absoluta e relativa. Princípio da simetria. Vereador tem imunidade absoluta apenas. E ainda assim, limitada ao município do exercício da vereança. Fechado? Gente, tá bom, né? Imunidade. Acho que passei para vocês o que é de mais importante. Vamos estudar, galera. Vamos motivar. Tá bom? Vamos motivar. Eu falo isso muito, eu gosto de trocar ideia com os alunos. Já acabou a aula, tá? Só trocar ideia com vocês rapidamente. Eu gosto de trocar muita ideia com os alunos, porque às vezes os alunos enxergam o professor, aí vê lá o professor Douglas, por exemplo, que é extremamente competente, né, que tem um conhecimento acima da média, vê o Samuel, um doutor, né, literalmente um intelectual. Enfim, vocês vão ter aula com a doutora Clara, promotora de justiça, da aula de Direito Penal Parte Especial. Eu sou professor de Direito Penal Parte Geral e ela Parte Especial, professor espetacular também. E vários outros professores da FUNAM. Sinceramente, eu acho que tem um corpo docente de boa qualidade aí, tá? Uma opinião sincera. Lógico que não haverá unanimidade, mas de um modo geral, o corpo docente é muito bom, a meu ver, tá? E o que acontece? Uma vez, uma aluna que hoje está no 4º período, eu fui professor dessa aluna Eu só fui aluno desde Direito Penal 1. Eu não dei Direito Penal 2 para eles, foi o professor Gessé na época. E quando eu comecei a dar aula de Direito Penal 1, ela me perguntou, brincando, né? Se meu pai me ensinou a ler com Código Penal. Eu até ri, né? Porque chega uma hora que você estuda tanto o negócio, você começa a falar o negócio sem pensar, é automático, tá na cabeça já, no cérebro. E eu falei para ela, e é verdade, gente, a história dos professores, tanto da doutora Clara, que hoje é promotora, do doutor Gessé, que é defensor público, eu sou advogado, o Douglas é analista do MP, enfim, todos nós, vocês não tenham dúvida, a história é idêntica às suas, idêntica. Quando eu estava sentado na sala, na cadeira lá da faculdade, da PUC, e eu vi os professores falando aquilo, eu falei, meu pai, será que algum dia eu vou ter a capacidade de chegar em um nível parecido com isso? Eu me sentia assim. E com o tempo eu fui vendo que todo mundo é capaz. Basta estudar. Vocês estão tendo contato, eu acredito, pela primeira vez com a matéria imunidade. Então, olha só, se vocês estudarem imunidade depois dessa aula, vocês vão entender. Porque eu acabei de dar aula para vocês, tirei do tempo, falei pausadamente, amanhã eu vou tirar dúvidas, vocês vão entender. Aí cabe a vocês fazer com que essa matéria caia na memória de longo prazo ou caia no esquecimento. Porque vocês vão estudar, aí depois vão fazer a prova. Se nunca mais revisar, vocês vão esquecer, gente. Por que ninguém esquece aquela música Parabéns para você? Parabéns, ninguém esquece. Por quê? Vocês já cantaram essa música quantas vezes na vida? Então a repetição faz com que a coisa caia na memória de longo prazo. E se pedir para vocês cantarem parabéns hoje, vocês cantam parabéns sem pensar, porque está na memória de longo prazo.
E a memória de longo prazo, as coisas se incorporam com repetição. Repetição, estudo, revisão, revisão, revisão. Eu não sei quantas vezes eu já estudei os livros meus livros de cabeceira de processo penal, de direito penal. Aí eu fui percebendo que todo mundo é capaz. Só depende de vocês. Sério, só depende de vocês. Só, de mais ninguém. Ninguém. Você, o livro e a motivação. Tire motivação da alma. Tire motivação da alma para estudar. Porque nem sempre estudar é bom. Olha só, eu tenho uma rotina pesada, cara. Né? Eu vou postar essa aula daqui a pouco, vocês vão ver, tá de madrugada, vocês vão ver o horário que vai ficar postado lá. Eu trabalhei o dia inteiro hoje. A vontade que você tem é chegar em casa, tomar um banho e dormir. Então, eu tenho que me motivar para estudar, tá? Vou disponibilizar essa aula e ainda vou dar uma estudadinha. Eu estudo todo dia. Cada um se motiva de uma forma. E se motivem da forma que vocês quiserem, mas se motivem. Ah, professor, eu quero ganhar dinheiro. Entra lá no site da transparência, pega um contra-cheque de um juiz, de um promotor, imprime e coloca esse contra-cheque, cola ele na capa do caderno que vocês estudam. Vocês estudam? Quando começar a bater desinteresse, ficar desmotivado, olha aquele contra-cheque e fala assim, ó, meu nome vai estar nesse contra-cheque daqui a alguns anos. E estudem, que vai dar certo, gente, porque Deus é justo. Ou alguém duvida que Deus é justo? Deus está vendo o esforço de cada um e está também vendo o desinteresse de alguns. Quem estuda, faz o bem, não puxa o tapete de ninguém, se esforça muito, não tem como dar errado, porque Deus é justo. Eu estou falando isso porque talvez vocês fiquem inseguros. Eu era extremamente inseguro. Eu falava, gente, será que algum dia eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho, vou conseguir dominar uma área do direito? Eu sempre gostei de direito penal, tá? Sempre. Desde a adolescência eu curtia muito filme policial, aquelas séries de advogados, sempre. Na verdade, eu acho que eu nasci para isso, para trabalhar na área criminal. Não me enxergo hoje fazendo nada, absolutamente nada que não seja advocacia criminal. Me realizo com isso. Sou apaixonado por isso. Tem tatuado na pele isso aqui, ó, advocacia criminal na pele. Tá? Realmente sou apaixonado por isso. Agora, o que rola? Tem que estudar. Não adianta, né? Eu sempre falei, eu quero entrar nisso aqui, então vou estudar. E me motivava, da minha forma. A motivação é uma coisa muito subjetiva. O que me motiva pode não motivar vocês. Eu sei o que me motiva. Então, quando eu estou cansado, quando eu estou com problema, que eu falo, não, hoje eu não vou abrir livro, não. Eu sei o que me motiva. Cabe a cada um de vocês descobrir o que motiva vocês. O que motiva vocês é dar uma condição bacana para a família. Lembrem disso quando estiverem desanimados, é ter um carro legal, é ter uma casa legal, é viajar para o exterior, é poder fazer doutorado no exterior. Enfim, cada um se motiva de uma forma. Mas, gente, vamos estudar. Eu estou pedindo para vocês, vamos estudar. Eu tento, dentro das minhas limitações, dar uma aula descontraída e ao mesmo tempo com conteúdo. Não sei se eu consigo, mas eu tento. E eu estou pedindo para vocês, vamos estudar. Não tem coisa melhor do que você chegar ao final do curso, olhar para trás e falar, valeu a pena, quando você pegar a vermelhinha lá, a carteira da OAB, para quem quiser ser advogado, né? Que eu acho que hoje até a minoria, a maioria está optando aí pelas carreiras públicas, e nada contra, pelo contrário. Pelo contrário, quem, né, vai correr atrás dessa habilidade aí, quem tem esse objetivo, absolutamente nada contra. Tenho grandes amigos, delegados, defensores, né? E quem quiser a adrenalina da defesa e for para advocacia criminal é igualmente apaixonante. Mas tem que estudar. Galera, eu vou parar de ser chato, tá bom? Mas assim, é porque é muito satisfatório. Eu fui professor de cursinho preparatório 5 anos e é muito bom
mas é muito bom quando eu encontro na rua e vejo um policial militar que hoje já é sargento me chamar de professor, porque fez curso lá de soldado comigo e foi aprovado e hoje já é sargento, né? Agente penitenciário hoje, policiais penais. É muito satisfatório aquilo, gratificante quando você vê que você ajudou de alguma forma a pessoa a mudar a história da vida dela. E eu acho que pode acontecer isso com vocês, mas se vocês comprarem a briga, comprarem o projeto. Que projeto? Projeto ser um bom profissional. Tá bom? Galera, amanhã estarei online tirando dúvida com vocês, tá bom? Beijo no coração, abraço, tô com muita saudade de vocês, tá bom? Já falei, essa turma é brava, mas eu gosto dessa turma. Enfim, e vamos em frente. Não vai ser coronavírus que vai fazer a gente parar de estudar, não, tá bom? Beijão no coração de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês infinitamente, tá bom? Beijo, galera!